Bom dia, pessoal. Deixa eu abrir a janela. Bom dia, professor. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Jéssica. Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo bem? Tudo certinho. Tá preparada? Não muito. Pronta sim, preparada não, né? Não, mas vai dar tudo certo. Eu só vou parar de gravar um pouquinho para a gravação. E, Jéssica, eu já te coloquei de co-host, então tu vê se tu consegue compartilhar a tua tela, tá? Vê se dá certinho. Aí, ó. Só vou diminuir aqui. Vocês conseguem ver já? A gente tá vendo, só não tá ainda a tela cheia, né? Isto. Eu vou desligar a câmera se o professor não se importar por causa da conexão que fica um pouco mais lenta, né? Tudo bem, não tem problema. Maravilha. Eu desligo agora a câmera. Tá, então, posso começar, professor? Então tá, eu sou a Jéssica e eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde. E hoje eu vou falar um pouco, então, do seminário da plasticidade neuronal e o cérebro autista. Eu escolhi esse tema do transtorno espectro do autismo porque é uma área que eu gosto bastante e também porque eu vou desenvolver a minha pesquisa do doutorado. Então, aqui vou falar um pouquinho agora dos mecanismos da neurogênese adulta. Então, a neurogênese em mamíferos, ela é definida como processo que leva à geração de neurônios funcionais a partir das células tronco-neurais. E esse processo, então, ele ocorre em 4 etapas distintas. E a primeira etapa seria, então, a proliferação por divisão assimétrica. A segunda etapa seria a especificação e o destino da célula. E aqui a terceira etapa, então, seria o processo de migração celular. E para chegar na quarta etapa, então, tem que passar todo por um processo de conversão direta e reprogramação dos astrócitos e dos fibroblastos. E, então, a última etapa, que é a quarta, é um processo de diferenciação celular, maturação e integração dos processos sinápticos. Então, a neurogênese cerebral, ela expande o número de células neuronais durante o desenvolvimento embrionário e ela persiste após o nascimento, mas só em algumas áreas cerebrais que são discretas, né? Então, aqui recordando um pouco o que o professor nos trouxe na última aula, né? Sobre o histórico da neurogênese adulta. Então, aqui Ramon e Cajal, em 1913, escreveu que no adulto, as vias nervosas são algo fixo, acabado e imutável, tudo pode morrer, nada pode ser regenerado. Então, ele afirmou que no cérebro adulto não poderia haver neurogênese, né? Então, a primeira evidência da neurogênese no cérebro adulto veio de Joseph Altman, na década de 1960, através dos seus estudos com ratos, que ele avaliou a migração dos neurônios para o bulbo olfatório. E o Fernando Norbon, ele publicou pela primeira vez, né, uma evidência bem clara de que há neurogênese adulta nos pássaros canoros. Eu acho que é isso, não estou enganada. E depois, né, só foi apenas nos anos 90 que essa teoria de que existe neurogênese no cérebro adulto foi aceita através dos estudos com o marcador BRDU, né, que afirmou que existe a neurogênese contínua na região do hipocampo de macacos adultos.
E também, através desses estudos com o marcador BRDU, foi avaliado o tecido pós-mortem de pacientes com câncer que foram injetados com BRDU para fins terapêuticos. Então, foi um outro estudo relevante, né, na história da neurogênese adulta. Então, hoje, né, sabe-se que a neurogênese continua a ocorrer no cérebro adulto, sendo conhecida a produção de novos neurônios em duas regiões restritas do cérebro, que é a zona subventricular e a zona subgranular. Né? Então, aqui a gente tem uma figura que mostra as zonas germinativas do cérebro adulto. Aqui dá para ver bem em azul os ventrículos, né? E em vermelho as células estaminais. Daí aqui embaixo a gente tem um corte coronal que mostra a localização dessas duas áreas, né? Então, a zona subventricular, que é a maior região neurogênica, né? Acho que é assim que se fala. Ela fica localizada aqui ao longo do ventrículo lateral. E já a zona subgranular, ela está localizada no giro denteado do hipocampo, que é formada pelas regiões CA1, CA2 e CA3. Então, aqui é nessas regiões que essas células estaminais, elas se proliferam e depois elas sofrem a migração e a diferenciação. Então, aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre como que é formada essas duas regiões, né? Então, a formação da zona subventricular. Aqui, por exemplo, no cérebro embrionário, é possível observar que há várias camadas, né? Há diversas camadas de células estaminais aqui, junto ao ventrículo, que formam a zona ventricular. E daí, durante o desenvolvimento, é possível observar a criação de uma nova camada germinal, que essa camada aqui ela vai dar origem à zona subventricular. E então essa zona subventricular, essa camada aqui, que vai persistir no período pós-natal e na vida adulta. Então essa camada da zona subventricular, ela é composta por os neuroblastos, os astrócitos e amplificadores transitórios. Então todas essas células aqui, elas se encontram separadas aqui do ventrículo por uma camada de células ependimais. Então, aqui agora a formação da outra zona, da subgranular. Aqui a gente tem uma figura que mostra uma vista frontal do cérebro de um ratinho adulto e que mostra aqui a zona subgranular. Então, os astrócitos da zona subgranular são essas células estaminais, que elas geram um precursor intermediário, e através desse precursor intermediário que vai gerar os neurônios granulares. Então, esses neurônios granulares formados na zona subgranular, eles percorrem aqui uma curta distância até chegar à camada celular granular. Então, os novos neurônios que são originados nessa zona do cérebro adulto, eles têm sido geralmente associados aos processos de aprendizagem e de memorização. Só que, por outro lado, o excesso, por exemplo, ou a deficiência nesses processos neurogênicos dessa região, eles têm mostrado estar muito relacionados com algumas patologias neurológicas e neuropsiquiátricas, né? Aqui eu só coloquei essa figura porque eu achei interessante esse artigo que o professor colocou lá como complementar na ementa. E aqui mostra, é só para mostrar, né, o cérebro adulto aqui, por exemplo, eu não sei explicar muito bem essa parte, professor, mas essa parte verde aqui são os pulsos precursores, e aqui essas bolinhas vermelhas são os neurônios alongados. Aqui mostra, né, todo o ventrículo, e aqui o giro denteado do hipocampo, onde ocorrem aquelas mudanças que eu expliquei nos slides anteriores, né?
E aqui, então, os neurônios que começam a expressar os receptores GABA e de glutamato à medida que migram radialmente aqui para o bulbo olfatório. Tá certo que há poucos estudos aqui, né, relacionados com o bulbo olfatório humano, é mais em ratos, né, roedores e macacos, afinal, mas tem uma relação muito forte, né, o que se sabe até hoje. Então, agora que eu vou começar a falar um pouquinho do hipocampo, que foi a região que eu concentrei a minha apresentação, né? Então, o hipocampo é uma estrutura que está localizada aqui no lobo temporal e também faz parte do sistema límbico, porque tem muitas relações, né? Muitas conexões com a amígdala e com as outras regiões aqui, o hipotálamo também, né? E o hipocampo, ele desempenha um papel integral na memória declarativa, que a memória declarativa é um tipo de memória de longo prazo, que ela é dividida em episódica, que é de eventos, e a semântica, que é de fatos, e também na memória espacial, que daí já é um tipo de memória de curto prazo. E, então, o hipocampo, né, desempenha um papel na aprendizagem. Aqui coloquei a emoção por causa das memórias que tem um valor, né, emocional, por causa das ligações com a amígdala, e também a plasticidade sináptica, que é o que persiste, né, que está sempre presente na vida adulta. E o hipocampo é o local, então, de neurogênese adulta, pois ele contém as células precursoras neurais de proliferação indiferenciada. Então, que essas células aqui, elas vão dar origem aos novos neurônios ao longo da idade adulta. Então, aqui, eu vou falar um pouquinho agora, professor, dos processos inflamatórios que estão relacionados com o autismo, né? Que foi o que eu concentrei no trabalho. Então, por exemplo, assim, tem algum, né, já é muito estudado isso, né, que há muitas evidências que mostram que a exposição do feto a condições inflamatórias, tipo bactérias, vírus e até condições estressantes, assim, elas podem aumentar o risco de desenvolver tanto esquizofrenia quanto autismo. Então, aqui em condições de repouso do cérebro em desenvolvimento, por exemplo, esses mediadores inflamatórios, eles desempenham um papel importante na neurogênese, na apoptose e na formação, na poda, né, dos processos neurais para garantir que tenha uma formação, assim, um funcionamento correto, vamos dizer assim, dos circuitos neurais. Então, aqui essa figura mostra que o estresse, a doença e a infecção durante a gravidez, ela ativa, né, resulta na ativação imune materna, que acaba induzindo a produção de citocinas, e essas citocinas, elas podem ser transferidas para o feto que está em desenvolvimento, né? Então, a transdução aqui do sinal inflamatório, ela ativa a microglia do sistema nervoso central que está em desenvolvimento, no caso, inclusive o hipocampo, né, incluindo o hipocampo. E daí, uma vez que essa microglia ela está ativada, ela produz uma infinidade de citocinas pró e anti-inflamatórias que podem alterar, né, a especificação e o destino da célula naquelas fases, né, de proliferação e diferenciação neuronal. Então, todos esses fatores aqui, eles podem resultar na neurogênese hipocampal alterada. E essa neurogênese hipocampal alterada geralmente está associada em várias doenças neurodesenvolvimentais, neurodegenerativas e psiquiátricas, né? Por causa dos déficits comportamentais, tanto cognitivos, como a memória e aprendizagem, e como os emocionais, que é de humor e ansiedade. Isso eu já disse.
Então, eu vou falar agora do transtorno do espectro do autismo, né? Que a gente sabe que é um transtorno do neurodesenvolvimento, que é multifatorial, né? Porque ele tem uma forte base genética, está associado a vários déficits sociais, cognitivos, emocionais, enfim, né? E a gente sabe que um dos fatores que caracterizam o autismo também é essa desorganização nos neurônios. E também pela ação dos neurotransmissores como o GABA e o glutamato, e também pela ação daqueles neuromoduladores que incluem a vasopressina, a ocitocina e outros, né? Então, a maioria dos estudos com animais, por exemplo, tem se concentrado na ativação imune materna, e, por exemplo, nos ratos e nos camundongos e no zebrafish, tem sido utilizado 2 modelos bem padronizados já, né, bem caracterizados para estudar esses mecanismos, que é a indução do ácido valproico e do lipopolissacarídeo. E, geralmente, os estudos em humanos, eles se concentram mais em aplicar tarefas nas pessoas com autismo para avaliar, né, se há os déficits cognitivos e comportamentais, enfim. Mas aqui achei um estudo bem legal, é um pouco antigo, é de 2007, na verdade, e foi um estudo que mostrou que o desenvolvimento das células prepulsoras neurais em humanos que são induzidos para diferenciar em neurônios, né, diferenciação de neurônios, eles utilizaram soro de crianças com autismo e descobriram que há um desenvolvimento neural inicial que é alterado, que leva ao autismo. Então, é legal para quem tiver interesse para ler esse artigo aqui. Eu não sei como que eu tô com o tempo, professor. Tá bem? Tá. Então, agora eu vou falar um pouco das anormalidades hipocampais relacionadas com o transtorno do espectro do autismo. Então, aqui essa figura aqui, ela mostra que as alterações estruturais e funcionais no hipocampo, elas podem levar às interrupções nas habilidades que eles servem. Por exemplo, aqui a memória, a interação social e o raciocínio espacial. Então, os déficits subsequentes dessas características podem contribuir para o fenótipo autista. E aqui essa outra figura, ela mostra que os sintomas do transtorno do espectro do autismo, ela é muito caracterizada por os prejuízos nas interações sociais recíprocas, né, que são os déficits de comunicação. E aqui, sobre os déficits cognitivos, né, que está relacionado com a memória e o raciocínio espacial, e também aqui os comportamentos, né, repetitivos e enfim, né, interesses restritos, que são características bem marcantes no transtorno do espectro do autismo. Então, todas essas 3 está muito relacionada com as anormalidades hipocampais. Aqui, essa figura mostra aqui que quanto menor, aqui essas bolinhas aqui menores, é o que tem menos envolvimento com o hipocampo, né? E aqui é uma possível relação, essa linha pontilhada. Então, aqui de maneira bem geral, esse artigo aqui é muito bom. E, então, né, de maneira muito geral, a interação social eficaz, ela depende do conhecimento e da localização de outras pessoas sociais no ambiente, que o hipocampo desenvolve esse papel, né, no transtorno do espectro do autismo. E alterações tanto na forma quanto no volume do hipocampo está muito relacionado aos déficits tanto nos adolescentes quanto nas crianças com autismo, mas ainda não há estudos sobre isso com adultos, né? A população autista adulta não é um público que está, assim, em estudo abrangente no momento, né? É mais com crianças mesmo. E a inferência transitiva,
que ela é uma forma tipo, de um raciocínio relacional. Ela está fortemente implicada na formação de mapas cognitivos e ela é apoiada pelo hipocampo. E, então, além disso, das deficiências cognitivas e socioemocionais, as evidências apoiam o envolvimento do hipocampo na hipersensibilidade sensorial no transtorno do espectro do autismo. Então, a disfunção sensorial também é uma característica bem marcante do autismo, que é, na verdade, uma falha no sistema interoceptivo, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho da oxitocina. Então, a oxitocina ela é um neuropeptídeo, né, que é sintetizada aqui nos núcleos hipotalâmicos supraótico e paraventricular, né, mais concentração no supraótico, e ela é colocada na corrente sanguínea e liberada pela neurohipófise, né. Então, a ocitocina está relacionada pela modulação de muitos comportamentos sociais, emocionais, enfim, tudo relacionado com esses comportamentos mais afiliativos, né? Então, esse estudo aqui também é muito bom, relatou, né, o papel da oxitocina no hipocampo e no autismo. Então, eles revelaram que a sinalização do receptor de ocitocina no hipocampo, ele regula a estabilidade neuronal, a atividade oscilatória da rede, a plasticidade sináptica e também melhora a memória social, né? Justamente por esse papel da cognição social como neuromodulador da cognição social e do comportamento social. E aqui, para finalizar, então, eu percebi que há poucos estudos na literatura sobre a neurogênese adulta e ainda mais sobre o transtorno do espectro do autismo, né, o papel do hipocampo, e eu acho que também é uma área promissora de investigação, principalmente no público adulto, né, porque a maioria dos estudos, como eu já disse, são em crianças e adolescentes, e isso é importante, né, continuar essa investigação para o desenvolvimento de novas terapias, porque, como a gente sabe, o transtorno do espectro do autismo ainda não tem, né, uma terapia, assim, que seja efetivamente boa, né, porque ainda está em processo de estudo, de avaliação, então há muito caminho pela frente, eu acho, então acho que é uma boa área para continuar os estudos. Então, era isso que eu trouxe para o seminário de hoje, e aqui as referências que eu usei. Muito, muito bom, Jéssica, muito bem. Não sei se tu quer tirar o compartilhamento da tela para a gente ficar aí, ó, obrigado. Nossa, gostei muito da tua apresentação, repetindo, né, o que às vezes eu falo pós os seminários, né, pós a apresentação no seminário. Eu acho muito bacana que os alunos acabam trazendo o seu ponto de vista, a sua linha de trabalho, a sua linha de pesquisa, a sua área de atuação, né? Então, essa conexão com a patologia é algo que, por exemplo, eu não tenho capacidade de fazê-la na disciplina, até pela inexperiência, né, com os temas. Então, é tão legal ouvir isso, né? Ouvir a tua bagagem, né? A tua ideia, com, digamos assim, pincelando alguma coisa, né? Que nós vimos durante a aula, tá? Então, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa para a Jéssica. Eu vi que no chat ali o pessoal já pediu os artigos, enfim, as referências que tu utilizou, né? Enfim, depois também, se tu quiseres disponibilizar a tua apresentação, pode ser convertida em PDF, né? Para não dar para editar assim. Eu posso pôr no Moodle daí para os colegas, tá? Sim, eu posso disponibilizar, sim. Perfeito. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Eu posso... Sabrina. É interessante. Bom dia, professor. Bom dia, João Paulo, Jéssica. É interessante, Jéssica, você trazer essa temática, porque, de fato, quando se fala em autismo, se fala em criança.
Não se fala em adulto. E hoje a gente tem muitos adultos autistas, né, por aí pelo mundo, que passam despercebidos ou não, muitas vezes passam como uma pessoa, por exemplo, meio tímida, antissocial, enfim, né, que escolhe para onde vai sair, determinados locais não saem, enfim. Mas a partir do momento que a gente passa a estudar mais e trabalhar com, né, assim, mais de 70% das crianças que eu atendo estão dentro do espectro ou com suspeita, a depender da idade. E quando a gente vai olhar os pais, tem muitos que a mãe chega dizendo que diagnosticou o marido depois do diagnóstico do filho. E realmente são pessoas esquisitas, né? Mas e aí? Né? Esses adultos que hoje estão trabalhando, com filhos, casados, já estão com a vida bem estável, pelo menos aparentemente estabelecida, né, com estratégias próprias, tanto que casaram, formaram, trabalham, tiveram filhos, então já tem as estratégias próprias para seguir. Mas as crianças hoje, né, que nós tivemos um boom muito grande, né, de nascimentos de crianças que depois vieram a ter o diagnóstico de autismo, e tem um artigo do CDC que fala exatamente isso. Aliás, não é do CDC, não. É um artigo com dados do CDC que é sobre a epidemia, não. Ixi, me falhou agora o nome. Mas depois eu até posso colocar aqui o artigo também, falando de alguns aspectos sobre o porquê desse número ter aumentado tanto, né? Porque o último dado do CDC foi de 1 para 54. E foi um crescimento muito rápido. Então, quem serão essas crianças que hoje têm uma grande variedade de sinais e de sintomas, tanto que o DSM-4 mudou com relação ao... O 5 mudou com relação ao 4, na descrição, e colocando outros diagnósticos dentro do espectro, né, porque eram separados, vinha o autismo infantil clássico e tal, agora é transtorno do espectro, e colocando muitos outros diagnósticos dentro. Mas quem serão essas crianças daqui a 15 anos, 20 anos, né? É algo que a gente não sabe, e as mães chegam muito perguntando assim, e quando ele crescer? Porque eu só atendo infância, a primeira infância, 0 a 6. E quando a criança faz 6 anos, eu encaminho para outras terapeutas que atendem essa faixa etária maior, porque já são outras demandas, não é o meu foco de estudo, não contempla os recursos que eu tenho dentro da sala, minha sala é montada para crianças pequenas. Mas e aí? Quem serão, né? Então, é uma fala que eu escuto muito das mães, quando eu pergunto sobre as queixas e as preocupações, elas dizem assim, como é que vai ser o futuro do meu filho? Porque eu não sou eterna. Né? Assim, 90% das mães me falam essa frase. Então, e aí? Quem serão esses adultos que hoje são crianças muito dependentes, né? Por serem TEA de um nível moderado a grave. E é interessante porque a gente não sabe, a gente não tem, mas a gente precisa começar a estudar, principalmente quem for atuar nessa área e quem já atua com crianças já maiores e adolescentes. Aqui em Fortaleza tem algumas psicólogas e colegas psiquiatras que têm relatos interessantíssimos acompanhando adolescentes e adultos com TEA, até sobre como, por exemplo, o rapaz chegar para uma moça e como se aproximar para fazer uma paquera e tal. São relatos super interessantes. Mas é uma quantidade de profissionais muito pequena que atua nessa área. Então, é extremamente necessário, né? Eu não tenho a pretensão de atuar nessa área, mas é importante também eu ter esse conhecimento e estudar, até para poder falar com as mães, explicar o que já tem de pesquisa, o que não tem, porque a angústia delas é diária. Mas ninguém sabe como é que vai ser daqui a 5 anos de filho nenhum, né? Imagine de uma criança com autismo, mas se a gente já trouxer algumas pesquisas, pelo menos pode ir clareando que tipo de possibilidade essas crianças podem ter, né? Por mais que sejam extremamente variadas as possibilidades. Mas é muito interessante se você puder compartilhar, né, esse seu referencial e tudo, porque a gente tem que estudar. Esses meninos vão crescer, os meus bebês hoje vão crescer, os meus
Eu tenho uns velhinhos de 4 anos, né? Que são quase os... Meus velhinhos de 4 anos vão crescer mais ainda. Então, é necessário, né? E assim, eu até compartilho com os colegas neuropediatras, psiquiatras aqui, a gente tem uma rede muito bacana de equipe médica com equipe de reabilitação. Então, a gente sempre compartilha coisas, artigos, estudos, cursos. Então, se você puder, eu vou te agradecer demais. Muito bom. Obrigado, Sabrina, pela contribuição. Não sei se o João quer comentar. Não, achei muito legal a aula da Jéssica, e eu atendo também bastante, assim, tenho visto aparecer bastante adolescente autista, né, descobrindo um pouco mais no meio da vida, assim, no meio da adolescência, devido enfim, a interação social, que acaba descobrindo mais nesse período ali, né? E bastante Asperger, né, que é um autista mais funcional, assim, digamos, né, se a gente for usar. E eu fiquei perguntando também a questão mais epigenética do autismo, né, e de modificação de estonas, assim, que a gente tem bastantes estudos, né, dessa área mostrando uma relação da epigenética com o autismo e essas modificações, e o quanto também o ambiente enriquecido durante a vida desses jovens, enfim, desses pacientes, pode alterar, né, alguns mecanismos de metilação, de modificação de estona, acetilação, enfim. E estudos com rato, né, tem esse enriquecimento ambiental, enfim, que é bastante estudado. Desconheço outros protocolos, assim, eu acho que que eu mais vi é esse, mas devem ter outros também. E o quanto na clínica, às vezes, se esquece de utilizar talvez uma abordagem de enriquecimento, assim, de tu falar para os pais que tu precisa dar estímulo para essa criança, né, desde cedo na vida, assim, que é uma translação, né, muito legal do modelo animal, assim, né? Muito bacana, muito bacana. É um tema bem amplo, né? Assim, eu pensei, quando a Sabrina comentou sobre o número de pacientes, né, que acabam aparecendo agora num volume maior, né? Então, acho que maiores notificações em virtude do entendimento, né, daquele comportamento que daqui a pouco era visto como é muito tímido, como a Sabrina falou, você está não tá fingindo, não quer interagir, não quer a interação social e etc. E isso começa a ser visto, né, de uma forma mais acadêmica, mais científica, né, mais médica. Opa, existe um problema, né, aqui a ser abordado. Por ser, de repente, bem recente, poucos mecanismos são conhecidos, né? O João Paulo falou, os mecanismos epigenéticos, acetilação, metilação e etc., sim, fazem uma assinatura, né? De repente até reversível, a gente não sabe ainda, no genoma desses indivíduos, não modificando, né, o DNA desse indivíduo, mas modificando a condição de transcrição que aqueles genes se apresentam e alterando aí, de repente, níveis importantes, né, de moléculas fundamentais para um equilíbrio. Aí entra a ocitocina, né, em que ponto que se está isso, há como compensar isso, mas realmente uma porta, nem é uma janela, é uma porta que se abre, né, para os mecanismos de investigação, certo? Só para trazer uma questão assim um pouco polêmica, que esses dias eu fiquei pensando durante uma conversa bem informal, e aí os profissionais aí vão me ajudar a responder, né? Claro, não pensando naquele paciente, de repente,
é mais grave, né? Porque eu acho que tem níveis, né, de espectro autista, mas aqueles pacientes que, de repente, aquela criança que tem um traço que daqui a pouco está um pouco sugestivo a ser, né? Vocês não acham, e aí é polêmica, é uma pergunta, que existe um clichê hoje materno? Porque o autismo se conecta muito com a síndrome de Asperger. Mas ele é ele é uma super criança, meu filho é super, entende? Vocês não acham que tem um pouco isso também? É uma pergunta que eu faço para os profissionais, entende? Porque me parece que a mãe, por natureza, né, ela não suporta a conversa de, o meu filho, ele já para de pezinho, né? Aí a outra mãe fala, mas o meu, ele já dá um passo. Não, mas o meu sobrinho, e aí é uma coisa de louco. Sempre um, né, é superior ao outro e tal. Vocês não acham que tem um pouco disso de, o meu filho, ele é super especial. Claro, eu não tô tirando, né, o peso da patologia, de forma alguma, mas tipo, ele não interage. Uma vez eu escutei uma conversa assim, falando do assunto. O fulaninho, falou o nome da criança, ele não conversa com crianças, ele só quer conversar com adultos, porque ele tinha um espectro autista, né? O certo falar, né? Espectro autista. Então, isso era... Eu identifiquei, mesmo, né, não sou psicólogo nem psiquiatra, mas identifiquei naquela frase, assim, o meu filho, ele é diferentão, entendeu? Ele não quer papo com criança, onde, na verdade, deveria de ser um nicho realmente dele de interação. Ele conversa com o motorista da van e não com a criança. Vocês não acham que tem um pouco de apelo social nesse processo? Sim. E me parece que é algo que é muito importante tu ver como uma experiência humana, eu acredito, assim. E daí parece que tu não normaliza essa experiência, né? Como se ele é mais especial por fazer isto ou isto, mas o espectro do autista, ele é uma experiência humana como qualquer outra patologia, né? Enfim, e espectro, né? Ou, enfim, doença neurodegenerativa. Então, me parece que até romantiza um pouco, assim, o autismo, né? E tem muitos, aparecem muitos problemas pró-sociais, né? De dificuldade de comunicação, de dificuldade de interação, e isso é um sofrimento, né? Porque o ser humano busca isso. Então, parece que até romantiza um pouco, assim, o espectro, né? Que é algo difícil para a pessoa, muitas vezes. Entendi. Não sei que a Sabrina, ela deve saber mais, atender mais o espectro, mas é o que eu penso, assim, um pouco sobre isso. Mas às vezes também pode ser É mais ou menos isso pais mesmo. não querer aceitar também, né? Eu pensei nisso também. Uhum. Aí super potencializa Exato. o Compensa, transtorno. Isso, né? né? E só que também eu percebo assim que, né, eu não atendo crianças com autismo, mas a minha irmã atende, e ela vê muito assim, ó, porque tem que ter muito cuidado com o diagnóstico, né, para não entrar naquela onda que nem teve antigamente dos diagnósticos do TDAH, né? Uhum. Então, todas as crianças agora da atualidade têm autismo. Então, isso também eu acho que é um cuidado muito grande que os profissionais têm que ter, e como a Sabrina disse, né, tem que estar sempre estudando, né, para poder esclarecer melhor as dúvidas dos pais, né, então, porque eles estão sempre à espera de respostas, né, respostas científicas, respostas de tratamentos, enfim, né, o que agora a gente ainda não consegue dar porque é tudo muito inconclusivo, né. Então, é só... As mães vão muito no Google, né? Elas já chegam, por exemplo, até na consulta com os neuropediatras, falando que... esperando que ele confirme ou não, mas no fundo esperando que não, mas elas já chegam com muitas informações, porque se hoje a gente colocar no Google atraso de fala, vai aparecer assim, não é nem a primeira coisa que aparece, as 500
páginas que aparecem inicialmente são sobre autismo, quando, na verdade, o atraso de fala não é do autismo. Muita coisa pode estar trazendo atraso de fala e o atraso de fala, pontualmente, né? Eu estou atendendo gêmeos que eu comecei a atendê-los em abril do ano passado. Eles tinham um ano e pouco, 1 ano e 4, 1 ano e meio, uma coisa assim, e bem atrasados no desenvolvimento. Então, hoje eles estão com quase 3 anos, se eu não me engano. Depois que passa de 2 anos, eu me perco na idade dos meninos. Então, eles estão com mais ou menos quase 3 anos. Um deles completamente descartado o diagnóstico de autismo, e a mãe tinha a dúvida com relação aos dois, porque a fala era uma das coisas que estavam atrasadas, os dois. Na verdade, tudo estava atrasado, menos o motor. O resto estava, eles não sabiam nem como pegar no brinquedo direito. Então, um dos gêmeos está completamente fora, completamente, e tem pontualmente uma apraxia da fala, que a apraxia da fala também não é só do autismo, muita gente acha que sim, e não é. Ele tem uma apraxia da fala e se comunica lindamente, mas muita coisa ele não consegue fazer o planejamento motor da fala, do fonema. O outro gêmeo, a gente está na dúvida se ele está no espectro ou se ele não está. Se foi um atraso muito maior do que o irmão, ou se de fato ele está no espectro, mas está conseguindo evoluir super bem, né? A gente ainda está nessa dúvida, eu converso muito com o neuropediatra dos meninos, e fica a dúvida, e a mãe cada vez mais angustiada, né? Então, o atraso de fala não é do autismo, a apraxia da fala não é do autismo, problemas de disfunção de integração sensorial não é do autismo, mas ficou tão evidenciado tudo isso, por causa da crescente demanda de crianças com autismo, que todo mundo pensa que é. Então, chegam as mães, de fato, né, com toda a leitura do Google sobre autismo, inclusive mães de bebês, os bebês que eu peguei de 2 meses agora, né, pós-pandemia, não, desde abril do ano passado, bebê de 2 meses que a mãe perguntava se era autista porque ele não olhava para ela na hora da mamada. E ninguém dá diagnóstico de bebê, né? O que a literatura traz é, no mínimo, 18 meses para começar a dar um diagnóstico, e nem sempre se dá. Às vezes, o diagnóstico vem, como o João Paulo falou, muito mais tarde, porque são crianças, às vezes, que são funcionais. Aí, quando vem chegando nesse ponto de interação, de fato, de teoria da mente, de entender a brincadeira do outro, sarcasmo e tal, aí vem a dificuldade, porque a criança é muito literal, muito ingênua. Mas em bebês, ninguém dá diagnóstico. Então, as mães, todas dos bebês que eu peguei de 2, 3 e 4 meses, desde que começou a pandemia, que ficou tudo mais evidente, né? Ah, ele é autista? Não sei. E sendo ou não sendo, tem que estimular, né? Então, tem essa questão de romantizar, meu filho é autista, é um anjo azul e não sei o quê. Acredito que muito para tentar pôr a peneira em cima da dor, porque é muito difícil para uma família receber um diagnóstico, tem família que não aceita de fato, então, às vezes sai da escola, que chamou já teve caso que a mãe me disse, mas depois também que recebeu o diagnóstico, a criança estava na escola, a escola chamou os pais para dizer que ele tinha dificuldade nisso, e não falou de diagnóstico, porque não é a questão da escola, e direcionou para avaliação com o neuropediatra, a mãe tirou a criança da escola, botou em outra. Até que a escola seguinte chamou também e falou a mesma coisa. E aí, a mãe resolveu levar. Então, quanto tempo essa mãe não perdeu? Então, tanto tem a não aceitação, e realmente é muito difícil, né? Eu escuto dores muito intensas de mãe falando coisas, assim, realmente muito dolorosas, do tipo, esse não é o filho que eu quis, esse não era o filho que eu pensava, né? Então, isso é muito pesado. Mães que choram copiosamente, então, é muito difícil receber um diagnóstico. E, ao mesmo tempo, tem mães que, né, assim, é um anjo, eu aprendo e tal, mas o dia a dia é muito difícil. É uma rotina completamente diferente de ter uma outra criança que não tem diagnóstico nenhum, porque ter filho, não sei se o professor tem filho. Não, ter filho é sinônimo de não ter tempo para nada e ter preocupação constante, ter estresse constante, né? Eu também não tenho filhos, mas ao meu redor são muitas mães, né? Tanto que eu atendo como de amigas, primas, enfim. Então, não é fácil a maternidade. Nunca foi,
e está ficando cada vez mais complicada. Então, como a criança que tem um diagnóstico, é muito mais complicado, porque é uma rotina de terapias, em casa tem que fazer as atividades e tal, mas tem muito mais caso do que 10 anos atrás? Tem, né? Eu sou formada há 16 anos. E não tinha criança autista para a gente atender assim. Tinha muito síndrome de Down, tinha muita paralisia cerebral, tinha muito mielomeningocele, tinha sequela de prematuridade extrema, enfim. Mas criança com esquisitices, né, que não se encaixavam em diagnóstico nenhum, não tinha. Ou era um deficiente intelectual, os famosos DM, que depois, né, o DSM trouxe como DI. Não tinha. Então, hoje, aí vem a genética, que dificilmente vai explicar 100%, porque o cérebro é algo muito, né, não decifrável. Ainda mais falando de autismo, que é um funcionamento diferente, e tem muitos genes associados, não só um. E aí, o que se faz, né? Então, não é uma rotina fácil, de fato, e tem que estimular. Ontem eu estava lendo um livro, inclusive, da professora Magda Nunes, falando exatamente sobre o pedaço que eu li, falando exatamente sobre a importância dos 3 primeiros anos de vida, porque a gente ainda escuta, vamos deixar o tempo da criança, né? E esse vamos deixar o tempo, a gente perde poda, a gente perde cérebro, então vem muito dessa questão que o João Paulo falou, de estimular em casa, ter um ambiente favorável, e não a criança ficar, como a gente diz aqui no Nordeste, no fundo de uma rede, e não vai fazer nada, não vai aprender nada literalmente, tem que ir para o chão, não é para ficar só no colo, não é para ficar só no bebê conforto, mesmo as crianças que não têm problema nenhum, né? Porque acaba que vão ter por privação ambiental. Então, o trecho que eu li do livro dela ontem era exatamente sobre a importância do cérebro nos 3 primeiros anos de vida e como é importante o investimento no ambiente familiar favorável, no ambiente social, e se for necessário terapia, fazer terapia desde cedo, né, as estimulações desde cedo. E aí, quando a família não aceita, aí vem todo esse atraso. Chega aqui a criança com 3 anos e a mãe quer que a gente faça milagre, e é muito mais complicado, mas tem muito essa questão da não aceitação, do romantismo, muito, se botar no Instagram é só o que tem, né, um monte de coraçãozinho azul, mas é aquela coisa que o povo tá botando agora no Instagram, né? E fora dos stories, como é que você tá? Então, são famílias que sofrem muito, né? Casamentos que às vezes se acabam, né? Outros filhos que adoecem, porque a demanda acaba sendo muito mais para o filho que precisa de ajuda e o outro acaba precisando também por tabela. Então, realmente não é fácil. E aí as mães não são eternas. Né? Então, aí eu digo muito para elas assim, que elas perguntam, ele vai estudar, ele vai passar no vestibular, ele vai namorar com 18 anos? Mas eu não sei, depende de hoje, amanhã, sábado, domingo, segunda, terça, porque não tem como a gente pular 18 anos, então tem que ser um dia de cada vez, até chegar nos 18 anos, se não for assim, não tem como, né? Mas é bem difícil mesmo, e até para a gente poder encaixar numa justificativa, não existe, porque são tantas realidades diferentes, né? A mãe que aceita e o pai que não, e aí o pai não quer pagar as terapias, aí a mãe manda mensagem escondido, ixi, tem de tudo. Tem de tudo, porque essa semana eu recebi uma mensagem assim, eu não quero pagar nada, eu vou pagar escondido, não fale de valor com ele, eu vou dizer que é uma nova consulta com o neuropediatra. Não sou eu que vou botar fogo nessa lenha, né? Eu preciso ajudar a criança. Eles que precisam se entender no decorrer, mas a criança está em prejuízo. Então, é muito complicado, assim, é algo que às vezes devasta famílias, realmente. Falei muito, desculpa. Não, muito bom, é muito empolga, bom. é a minha prática, assim, falar de desenvolvimento infantil, dia. Isso, se deixar, eu não paro de falar. Bacana, bacana. Não, mas é muito bom esse diálogo que a gente consegue estabelecer, assim, é fantástico. Só para também contribuir com uma parte, assim, mais experimental e investigativa, né? Tem um pesquisador brasileiro
que mora na Califórnia há muitos anos, que se chama Alison Mootri. De repente, vocês já viram os trabalhos dele. Ele trabalha com célula-tronco pluripotente induzida e com organoides, com mini-cérebros de pacientes com autismo, justamente porque ele tem um filho autista, né? Não é somente por isso, mas ele sempre trabalhou com desenvolvimento, neurodesenvolvimento embrionário, e aí, então ele direcionou, né, boa parte dos seus estudos para o entendimento da formação, né, de um cérebro de uma criança, né, que tenha essas características. Então, ele faz aquele protocolo de cultura primária de fibroblasto, transfecção com genes que conferem pluripotência, gera uma célula precursora embrionária e estuda a formação do cérebro para tentar, de repente, descrever algum marcador, descrever alguma alteração, né, que possa ser assinada no genoma, que possa ser influenciada por um fator ambiental, que possa ser um mecanismo, digamos assim, de falha em relação à recepção de alguma substância comum para todas as gestações, né? Tem alguns mecanismos que são associados a isso, né? Em algumas epilepsias. Então, mecanismos de fragilidade neuronal, né? No sentido de todas as exposições intraútero são iguais, mas alguns indivíduos podem ter mecanismos de interpretação e de defesa do genoma, né, com alguma deficiência, e que quando a mãe procura um atendimento médico e aí num screening ele pergunta: por acaso você fez uso de alguma substância? Por acaso você fez isso? Não, 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 não é a resposta, né? E mesmo assim aquele cérebro tem uma malformação. Nas displasias corticais isso é bastante comum, né? Não há um relato de alguma exposição ambiental gestacional. Então não se tem um fator comum entre os pacientes. Então não associa nada a uma exposição ambiental, mas, né, e dentro de uma exposição dita normal, podem existir mecanismos de fragilidade de algumas gestantes. Então, os estudos em modelos como o do Alison Mootri justamente podem, né, trazer respostas para alguns segmentos como esse, né? Mas muito legal, muito bacana. Acho que foi uma ótima apresentação e uma ótima conversa. Não sei se mais alguém quer colocar alguma coisa. Professora, eu só queria colocar que também a questão é importante, né? Uma área que eu gosto também, a área da inclusão, né, de pessoas com autismo na escola e em todos os outros ambientes. Eu acho que também tem que ter uma maior atenção para esse aspecto, né? Que isso é muito importante, a questão social, de integração. E foi pensando nisso, até quero mostrar para vocês aqui, que eu e a minha irmã, a gente escreveu esse livrinho muito modesto. Que legal! Que é para trabalhar com... É justamente para explicar entre a questão da neurociência, do comportamento, né? Para explicar para as crianças por que o coleguinha se comporta de tal maneira. Então, para não ter a questão do bullying, a questão da aceitação, e desde cedo as crianças entender, né? Por que as pessoas são diferentes delas. Então, se alguém tiver interesse... Que bacana! Não, certamente, vamos divulgar aí esse trabalho de vocês. Muito legal. Muito bacana. Então tá, pessoal. Muito obrigado pela contribuição. Parabéns, Jéssica, pela apresentação. E nos vemos semana que vem, então, com mais uma aula expositiva. Tá bem? Tá bom, obrigada. Valeu, brigadão. Tá. Um abração. Tchau, tchau.